Salve progressistas, Clayson! Talvez você tenha visto já esse vídeo que o Kim tava pistolaço, xingando o Bolsonaro de tudo. Seu quadrilheiro, seu corrupto. Nós vamos falar um pouco hoje sobre esses xingamentos aí do Kim Kataguiri contra o Bolsonaro. Seu vagabundo! Nós vamos trazer detalhes a respeito disso, uma reflexão. Mas antes eu peço para que você dê o joinha aqui no nosso vídeo. O seu joinha é muito importante, tá? Eu sempre peço para que você se inscreva no canal, porque nós estamos nessa luta para atingir os 200 mil inscritos. Eu sei que tem um caminho longo aí pela frente, talvez o ano de 2021 inteiro, mas não custa pedir, né? Eu quero que você dê essa força aqui pra gente. Não se esqueça de ser membro, porque nós estamos aí lançando ainda nesse mês de dezembro uma campanha muito legal sobre membros e também o lançamento do Apoia-se. Dá essa força aqui pra gente. Se você não viu esse vídeo, é muito difícil que eu não tenha visto, mas eu vou colocar aqui esse vídeo para você acompanhar, para você saber exatamente do que nós estamos falando. O presidente só faz alianças não para aprovar qualquer reforma ou privatização. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o presidente da República são quadrilheiros, corruptos e vagabundos. Atenção, ministro da Justiça, eu desafio Vossa Excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do presidente da República, que fique registrado nos anais da casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Se tiver coragem, me processa, que a gente vai discutir o mérito de cada uma dessas três acusações que eu faço ao presidente da República e ao filho do presidente da República no tribunal. Obrigado, presidente. Quem vê esse vídeo aí fala que o caboclo é arrojado, hein? Esse aí é corajosão mesmo. Caramba, olha, ousado. É a ousadia em pessoa. Só que, na verdade, não é assim. Quem conhece Kim Kataguiri, quem conhece MBL, sabe que isso é uma demagogia que não tem tamanho. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Especialmente porque o Kim, ele tem imunidade parlamentar, ele pode chegar lá e falar, cara. Quando você está falando no parlamento, você está falando onde ele está falando ali, as coisas são bem diferentes. Aqui no nosso país, essa questão do direito penal, no que se refere à questão das igualdades, não é levada de forma isonômica. Então os caras podem chegar lá e falar as besteiras dele, que muitas vezes, cara, tá ok. O próprio Bolsonaro deitou e rolou nesse tipo de situação, sabe? Então usa e abusa disso pela condição de parlamentar. Então quando ele faz esse desafio e tudo mais, vamos ver o mérito, não sei o quê, tudo isso é milimetricamente calculado. Isso é a campanha política que o MBL faz, que é constante, que é muito semelhante ao que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro está em campanha há 2 anos, já pensando na sua reeleição, e muitas vezes as questões que a gente poderia classificar como republicanas, o bem do povo, das pessoas, é colocado em 5º plano para que ele possa reafirmar as questões pessoais, para que ele possa se manter na política, manter os seus filhos. Eu não estou aqui dizendo que o Kim Kataguiri mentiu, eu não estou dizendo que de alguma forma ele representou os desejos de muitas pessoas, tanto que pessoas do espectro da esquerda, né, do espectro progressista, também pegaram esse vídeo e divulgaram amplamente, com grande alegria. Porque, na verdade, ele reflete o pensamento de muitas pessoas a respeito do Bolsonaro. E até acredito que, nesse ponto, ele tenha razão. O Kim falou algo que faz muito sentido. O Bolsonaro realmente parece se preocupar muito mais com o bem-estar dos seus filhos do que com o bem-estar da população. Mas o ponto preocupante dessa história é que, mesmo que muitas pessoas já saibam que isso é uma armação, que isso é uma forma, uma técnica política recente. Eu acho uma técnica antipolítica, porque você não vai ter um político bom que simplesmente vai para um parlamento, pega o microfone e fala merda o tempo todo, mas que não tem proposta. Eu não vejo isso como uma política positiva, uma política que vai ser algo construtivo, algo que vai ajudar a mudar um país. Realmente, para mim, não muda nada. Na verdade, o MBL, ele entendeu que tem uma parcela da população, especialmente os mais jovens, que estão literalmente, até bem pouco tempo atrás, estavam cagando para a política. Odiavam política, achavam que era uma coisa que não diziam respeito a eles, não tinham interesses maiores sobre isso, mas eles perceberam que podiam trabalhar essa, digamos, parcela da população, do eleitorado. E como ainda são muito inexperientes, como ainda tem como base questões que não são tão profundas, que não há como desenvolver muito em cima de um assunto como é a política, que é
gigantesco, que tem muitas vertentes, que tem muitas formas de abordagem, eles acabam adquirindo uma linguagem que é simples, que é direta, que vai atender a esse anseio. As pessoas que estavam cagando para a política passam a continuar cagando para a política, digamos assim, só que de outra forma, através de uma questão que a gente poderia classificar, hoje a gente já pode desenvolver um pouco mais isso, mas a gente poderia classificar como era antigamente o chamado voto de protesto. Só que agora não, já não é bem um voto de protesto, porque eles passam a acreditar que aquilo é a solução. Mas a gente vê que é um público que ainda está entrando, grande parte do público do MBL é um público mais novo, e não é à toa que você vê o Kim Kataguiri presidindo uma sessão na Câmara com uma máscara do Pikachu. Se você perguntar para aqueles deputados que estão lá, que são quase todos tiozões aí, de 60 anos de idade em média, quem é Pikachu, seguramente eles não vão nem saber o que é. Mas, para esse público do MBL, tem um significado absurdo você ver um deputado, um sujeito que é deputado federal, presidir uma sessão na Câmara com essa máscara. Então isso, de certa forma, traz uma comunicação. É tudo milimetricamente calculado para atender a esse público que eles, inclusive o próprio Mamãe falou, falou, né? É até estranho, né? O Mamãe falou, que é um público que é um potencial eleitor daqui a 2 anos, por exemplo. Essa técnica de marketing, ela é manjada pra caramba e ela é antiga. Ela não é uma questão nova. Na época do rock, do surgimento do rock, por exemplo, o rock chocava os mais velhos, mas ao mesmo tempo ele criava esse fascínio entre os mais jovens porque ele era uma forma de unir o público, de unir um grupo. Então nós nos identificávamos justamente porque os nossos pais não gostavam daquilo, e o fato dos nossos pais não gostarem daquilo fazia com que nós estivéssemos numa vanguarda, vamos dizer assim, que nós estivéssemos à frente do nosso tempo e que nós pudéssemos de alguma forma colocar essa questão da rebeldia contra os nossos pais. Eles são atrasados, eles não conseguem compreender, e os pais também ficavam muito chateados. Isso aqui é uma barulheira, isso aqui é uma coisa que não tem, sabe, sentido. Então é uma técnica antiga de marketing que na época inclusive beneficiou muito do que a gente vê até antes do meu nascimento, né, com Elvis Presley, com aqueles roqueiros antigos, e depois do meu nascimento, década de 80, com heavy metal, por exemplo, e questões assim. Isso foi amplamente exposto para a sociedade, e isso foi muito, mas muito mesmo explorado do ponto de vista daqueles que estavam no mercado, na época, no mercado fonográfico. Então a grande verdade é que essa técnica é manjada, mas as pessoas estão desavisadas e as pessoas talvez não entendam a gravidade disso. Por outro lado, tem uma questão muito séria nessa história toda, e é isso que eu quero chamar a sua atenção agora. Mesmo que o Kim Kataguiri ele se coloque como um opositor ao Bolsonaro e se coloque como uma voz contrária ao bolsonarismo, porque para o Kim essa questão de bolsonarismo pode virar também uma coisa de tiozão, e o tiozão do Zap, e essa coisa toda, e ele quer colocar esse distanciamento. Na prática, e a oposição ela se dá em cima de pautas, na prática, o Kim Kataguiri é um bolsonarista clássico. Só para você ter uma ideia, segundo o Radar Congresso em Foco, o Kim Kataguiri, e eu estou colocando um dado de 19 de novembro de 2020, tá? Um dado recente. Das votações que o Kim Kataguiri esteve presente em 91% das votações, ele teve 83% governista. Ele teve 83% das pautas, ele votou a favor do Bolsonaro. E só para você avaliar a gravidade disso, tem pessoas que se declaram bolsonaristas, que se colocam como defensores do bolsonarismo, que não votaram nessa porcentagem absurda, 83%. Então, na prática, o Kim Kataguiri não é uma oposição ao bolsonarismo. Ele apenas utiliza o momento certo, a hora certa. Agora é o momento para falar a respeito do Bolsonaro, porque o filho dele está em foco, todos os holofotes estão sendo voltados para o Flávio Bolsonaro. Tudo indica que 2021 vai ser um ano muito complicado para o Flávio, porque o cerco está se fechando. Nós temos manifestações que podem acontecer em 2021 contra o Flávio, até uma possível prisão, existe essa possibilidade. A
por um lado, um senso de oportunismo do ponto de vista de trabalhar com a opinião pública, mas, por outro lado, na prática, ele é mais um deles. Na prática, ele é um bolsonarista. Uma outra questão que mostra claramente esse lado demagogo do Kim Kataguiri é quando ele se refere ao Bolsonaro como quadrilheiro, quando, na verdade, o próprio MBL já foi apresentado como uma quadrilha. Desde 2016, lá, os jornalistas livres já tinham feito uma reportagem, uma matéria, apresentando o MBL como uma quadrilha. Recentemente, ainda esse ano, o ministro do Turismo exonerado, Marcelo Álvaro Antônio, ele se referiu ao MBL como uma quadrilha com um projeto tosco de poder. Na verdade, a briga do MBL com bolsonaristas, ela se deu já há um bom tempo, desde a eleição do Bolsonaro, mas a gente sabe que eles estavam muito juntos e muito próximos. O MBL forjou, foi um dos responsáveis pela eleição do Bolsonaro e nadou nessa onda do bolsonarismo com muita facilidade, com muita tranquilidade. Na verdade, não é só essa briga com os bolsonaristas, que chamam, inclusive, o Kim Kataguiri de fake news, que mostra essa ausência total de coerência no discurso, não só do Kim, mas como do MBL como um todo. Haja visto aquela foto que vai ficar eternizada ao lado ali do Cunha, né, do Eduardo Cunha, um criminoso, o sujeito está preso por corrupção. E há casos que realmente o MBL tenta abafar de todos os jeitos, de todas as formas. O caso do Marcelo Ayan, que foi abafado, o caso que envolvia apreensão de drogas, inclusive, né? Não só uma quantidade grande de dinheiro. Recentemente, agora em julho, membros da família do Renan dos Santos, que é fundador do MBL, que faz vídeos com muita pompa aqui, se colocando como arauto, né, da honestidade. Nós tivemos 2 membros da família do Renan dos Santos presos agora, esse ano, 2020, em julho, em casos que apontam desvios. O nome da operação é a Operação Júnior Moneta. E nessa operação, os desvios apontam um valor de 400 milhões de reais. 400 milhões, quase R$500 bilhão ligados a problemas diretos com familiares do Renan dos Santos que estão presos. Então, na verdade, eles tentam abafar uma realidade, tentam apontar, do ponto de vista das mídias sociais, um discurso que parece muito coerente, que parece realmente atrair um grande público, mas, ao que a gente vê, parece que esse público está sendo enganado com uma realidade que é dura, uma realidade que mostra o MBL como pessoas ligadas a crimes, diretamente a crimes, a operações de quantidade vultosas de dinheiro. E a gente sabe que, apesar deles simplesmente falarem da boca para fora sobre gastos, nós economizamos gastos parlamentares, por exemplo, você nunca vai ver o MBL fazer uma ação direta que possa criar uma lei para que todos os parlamentares possam economizar. É ótimo, é evidente que a gente vai apoiar a economia desses perdulários lá da Câmara de Deputados, seja dos deputados estaduais, seja dos deputados federais. A gente quer realmente que eles economizem, mas não é interesse do MBL que isso seja uma política nacional, porque a gente não vê o movimento dos membros do MBL, seja na Câmara Federal, seja na Câmara Estadual, especialmente em São Paulo, onde está o Mamãe Falei, a gente não vê o movimento deles para criar leis que possam fazer com que todos os deputados economizem. Porque se isso acontecer, e se for uma obrigação, eles perdem a oportunidade de explorar isso de forma eu considero desonesta e demagógica. Mesmo que eles economizem, principalmente pelo fato de eles não serem aqueles deputados que mais economizam. Tem deputados que economizam mais ainda do que eles, as verbas parlamentares, e da forma com que eles colocam, parece que eles são os únicos a terem essa atitude. Mas talvez você pense diferente. Eu sei que tem muitas pessoas que entram aqui no canal que defendem o MBL e que veem no MBL uma oportunidade de mudança da política. Aqui o canal é bem claro, nós somos bem objetivos em relação a isso. Para nós eles são demagogos, marqueteiros, e a gente nunca viu ações diretas
plausíveis, projetos que possam realmente melhorar a população, que possam trazer um alento à população brasileira. Mas você pode discordar. Se você discorda, coloque o seu comentário aqui. Eu peço para que você dê o joinha no vídeo, esteja junto com a gente. É muito importante que você se inscreva no canal, porque o nosso trabalho ele precisa ser divulgado. É uma voz a mais, mas não apenas mais uma voz. É uma voz que está aqui para trazer um pouco de equilíbrio nessa loucura toda de narrativas dentro da internet, de pessoas que enganam claramente, de pessoas que são demagógicas, de pessoas que utilizam marketing sujo para enganar você e para enganar muitos desavisados. Escreve aqui o que você pensa a respeito disso. A gente se encontra na próxima.